Fala nação alvinegra! Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, assim o YouTube ajuda a recomendar o canal para mais pessoas, isso me ajuda muito. Se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos direto para as notícias. E que loucura foi esse jogo! Paulo Calçade e Vitor Birner, Leonardo Bertozzi e Jean Oddi me acompanham nessa. Linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Quem viu o primeiro tempo, mas assim, não fazia ideia do que vinha no segundo. O Botafogo abriu 3-0, poderia ter feito muito mais mesmo. Bola no travessão, gols perdidos. Foi uma lavada para cima do Palmeiras que virou o jogo no segundo tempo, 4-3. 4 para o Palmeiras, 3 para o Botafogo. A diferença entre os dois na tabela de classificação nesse momento, 3 pontos separam as duas equipes. É verdade, o Botafogo tem um jogo a mais a realizar. Tem um jogo a menos nesse momento na tabela de classificação, mas resta saber que tipo de consequências isso terá psicologicamente também no caminho do Botafogo. A derrota como foi, né? Depois de fazer 3-0, de empolgar o seu torcedor, de ter do outro lado um time que parecia batido, absolutamente batido, e o seu principal concorrente, e as coisas mudarem do jeito que mudaram na segunda etapa. Então aqui a gente vai passar por tudo, tá? Pelo brio, pelo merecimento, pelo que fez o Palmeiras no segundo tempo, pelo que fez o Botafogo no primeiro tempo, o que aconteceu na segunda etapa, a reclamação de John Textor a respeito da arbitragem, tudo isso será tranquilamente analisado a partir de agora. Boa noite, Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Léo, Jean, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou pegar carona no seu comentário para tentar entender. A gente vai falar do jogo, obviamente, já adiantando o que vai acontecer agora com ambas as equipes e talvez com o campeonato. Porque você fala da virada que o Botafogo sofreu. Sob o ponto de vista do time que perdeu de maneira impressionante, a gente vai entrar em todos os detalhes. Vem não só essa derrota agora, vem a derrota da forma como foi, vem a derrota para o Cuiabá. Depois do primeiro tempo é espetacular que a equipe fez. O primeiro tempo do Botafogo é de aplaudir em pé. De campeão. De campeão. Só faltou melhorar um pouquinho a finalização para fazer 6 gols, né? E aí toma uma virada no segundo tempo. E aí tem também, além dessas últimas 2 derrotas e do que não vem acontecendo em parte dos últimos jogos, tem os anos todos sem títulos, né? E nesse momento tudo pesa nas costas do Botafogo. E do outro lado tem uma equipe, uma das mais vencedoras do continente, do lado do Flamengo, as 2 mais vencedoras nos últimos tempos, que não joga o seu melhor futebol, mas que é muito forte mentalmente, a ponto de se recuperar do primeiro tempo em que ela fraquejou emocionalmente, porque depois do segundo gol, o Palmeiras foi pro córner e ficou apanhando, o Botafogo fez o terceiro e poderia ter feito o quarto, quinto, sexto. Só que o Palmeiras não vem só dessa virada épica, vem de um bom jogo anterior e vem de um 5-0 contra o São Paulo, né? Então eu diria que num campeonato que se mostra o mais imprevisível, depois de parecer o mais previsível em muito tempo, depois que o Botafogo assume uma enorme liderança, antes obviamente a liderança também não era previsível, o Palmeiras está num momento de enorme ascensão e o Botafogo, mesmo jogando bem, não sabe como ganhar mais. O que vai acontecer de agora em diante no campeonato? Tenho a menor ideia, Paulo. Você tem, Jean Oddi? Bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Bom, primeiro é o seguinte, a gente pode passar 1h30 aqui tentando explicar o que aconteceu nesse jogo, tentando achar explicação para o primeiro tempo, tentando achar explicação para o segundo tempo, e a gente não vai achar explicação para nada. A gente pode fazer algumas constatações, observações, agora explicação, certos jogos não tem. Esse jogo não tem explicação, é um jogo espetacular. É bom lembrar, é um jogo de campeonato por pontos corridos, aquele mesmo que as pessoas dizem que não tem emoção nenhuma, que são campeonatos modorrentos e tudo mais. Eu gosto sempre de lembrar quando a gente tem uma partida desse nível e desse jeito, mais do que desse nível, desse jeito, num campeonato por pontos corridos. É óbvio que o peso dessa vitória vai além dos 3 pontos para o Palmeiras e vai além dos 3 pontos perdidos do Botafogo. É óbvio que esse jogo tem implicações psicológicas enormes dos dois lados, né? Tanto do lado do Palmeiras como do lado
do Botafogo. Mas enfim, a gente vai detalhar, acho que ponto a ponto, o que aconteceu na partida, mas é para aquelas coisas que a gente vai ver muito raramente no futebol, né? Isso seja em pontos corridos, seja em mata-mata e com destaque para esse aí, né? Um garoto que muita gente começou rapidamente a discutir porque ele havia sido contratado pelo Real Madrid por tanta grana e tal, e é óbvio que é um garoto ainda com muita margem de crescimento, o Endrick, que foi talvez a principal peça nessa virada espetacular do Palmeiras na noite de hoje. Ah, sem dúvida nenhuma, né, Léo? A noite de virada, a noite épica do Palmeiras, começa pelo Endrick. Começa. Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. Tem tantos prismas, né, pra gente olhar esse jogo que a gente tem que tentar focar em algum. E de fato, o que esse menino botou a bola embaixo do braço hoje é uma coisa absurda. Tanto é, Léo, desculpa te interromper, que assim, pela leitura labial que se pôde fazer, quando ele faz o gol, e um lindo gol no comecinho do segundo tempo, ele diz, dá a bola em mim, dá a bola em mim, dá a bola em mim. O Real Madrid não veio aqui pagar 60 milhões nesse garoto porque ele é simpático, né? É porque ele joga pra caramba, né? E hoje ele começou uma reação absolutamente espetacular. Fico pensando, e sempre existe, né, o torcedor que acorda cedo, vai trabalhar, o palmeirense que viu 3-0 no intervalo falou, cara, não vou mais me estressar com esse time. A hora que ele acordar, ele vai ter uma surpresa tão agradável, né? Porque não dava pra imaginar. Não dava pra... E assim, a maneira que o segundo tempo se desenrolou também, o Botafogo teve o 4-1 num pênalti, cara. Teve o 4-1 num pênalti. Então, vamos entrar em arbitragem. Acho as duas decisões capitais muito controversas, discutíveis, para dizer o mínimo. Mas não muda o fato de que o Botafogo teve a bola do 4-1. E o Everton, que muita gente questionou que se poderia ter feito melhor no segundo ou terceiro gol, talvez. Reclamam que não pega pênaltis. Reclamam às vezes que não pega pênaltis, colocou o Palmeiras de novo no jogo. Então eu diria que dois personagens, né, Endrick e o Everton, foram absolutamente decisivos. Por que esse jogo fica na história de um jeito ou de outro? Ou o Botafogo teve um mental absurdo para se recuperar disso e ainda foi campeão, ou começou a perder o título hoje. Então, de um jeito ou de outro, esse jogo representou uma virada de algum jeito. Né? A gente vai ter que olhar para esse jogo. Sabe aquelas listas que a gente faz? 50 jogos da história do Campeonato Brasileiro? Vai ter esse. Vai ter esse. Acho que a gente não tem que ter medo de falar quando vê alguma coisa histórica acontecendo, não precisa esperar muito tempo, sabe? Hoje aconteceu uma coisa que não acontece todo dia. Foi um 3-0 que vira 4-3. E o Botafogo já teve vários momentos, né, em que davam aquela dúvida da mentalidade, aquela famosa entrevista do Bruno Lage pós-Flamengo, hoje o Textor indo ali aos microfones para falar também, como que esse time vai superar isso? Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder as últimas notícias. Até logo!